Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Thay, sejam bem-vindos a mais um For Books Mania. Hoje a gente vai falar da história do filme Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, que vai nos trazer toda a história dessa franquia de jogos, de terror, que é o Five Nights. Então vamos lá para esta resenha com humildes opiniões sobre o filme. Em Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, vamos conhecer Mike Schmidt. Mike Schmidt é um segurança de maneira geral e ele tem, enfim, alguns problemas pessoais para lidar com esse tipo de segurança. Ele tem uma irmã pequena que se chama Abby e, enfim, sua família não existe além dela. Por que disso? Vamos começar aqui com o ponto principal dessa história para vocês entenderem o porquê ele vai precisar do trabalho na pizzaria Fazbear. Mike, ele perdeu os pais muito novo, assim, muito novo entre aspas, porque ele já tinha uma certa idade, mas ele perdeu os pais muito novo devido à ausência do seu irmão do meio, porque a Abby é a irmã caçula. Esse irmão do meio foi raptado, capturado, pego em um dos acampamentos que eles iam junto com os pais. E o que aconteceu? Ele queria de toda forma recuperar o irmão dele, então ele acaba revivendo um sonho todos os momentos. Os pais aparentemente não aguentaram a pressão e acabaram morrendo, mas ele precisava continuar sua vida e dar todo o suporte e alimentação para a Abby. A Abby é muito pequena ainda, então ela ainda vive na casa dela, não numa escola, que ela não tem isso. E ela é cuidada por sua babá, que é a Max, no momento em que o Mike não está, porque ele ainda assim tenta fazer alguma coisa para melhorar a vida da Abby. O que acontece? O Mike, ele tem muitos pesadelos, então ele toma remédios fortíssimos para, enfim, ter a vida dele. Porém, ele perde facilmente os empregos, porque ele é uma pessoa muito ativa. Ele viu em um shopping um menino que aparentemente foi pego do seu pai. Ele sai correndo, simplesmente esquece o que ele estava indo comprar e sai correndo para defender esse menino. Só que isso implica da perda dele do emprego de segurança no shopping. Como não haviam outras oportunidades para ele trabalhar no escritório em que ele pegava os serviços, ele vai ser remanejado, no caso, recebe a proposta de trabalhar na pizzaria Fazbear, que lá eles precisam de um segurança noturno, o que para ele era um empecilho, já que ele não poderia deixar a Abby sozinha, mas ao mesmo tempo ele precisa daquele emprego para que os dois se sustentem e também para que ele possa pagar o que ele deve para o governo da sua casa, ou seja, senão ele vai perder a casa, perder a guarda da menina e tudo mais. Enfim, a Abby, assim, ela faz parte da escola, mas ela é uma pessoa que a gente quase não vê na escola nos primeiros momentos do filme, tá? Então, quero deixar isso como adendo. Por isso, ele é levado a aceitar o emprego na pizzaria Fazbear. E lógico que na cabeça dele tudo vai fluir da melhor maneira possível. E ele também vai poder dar uma descansada no serviço, já que o objetivo dele naquela pizzaria era nada mais, nada menos do que segurar que ninguém entrasse na pizzaria e, enfim, fizesse qualquer coisa. O porquê, ninguém sabe, já que era um lugar totalmente isolado ali no meio. E, logicamente, que não funcionava há muitos anos. Então, ele vai para esse lugar trabalhar e lá ele descobre uma fita em que vai apresentar totalmente como que funciona a pizzaria Fazbear, como que eram os funcionários e tudo mais, enfim. E essa fita é uma fita um pouco complicada, porque ela não explica de uma maneira geral tudo o que vai acontecer. E sim, ela tem alguns recortes no meio do filme que fazem todo sentido para quem gosta da franquia de games. O que eu queria falar além disso é que a gente vai conhecer durante o decorrer da aventura, porque é um filme de terror, mas que tem uma certa trama aventureira por aí, que a Vanessa, que a gente tanto conhece dos jogos, que é aquela segurança, e no caso policial, vai também mostrar a sua história. Sim, ele está lá num dia normal, vivendo a vida dele,
Porém, ele dorme e aparece com um corte. Sim, aí a gente vai começar a conhecer os nossos amados bichos eletrônicos, né? O Fred, a Chica, o Bunny, a Fox. E esqueci mais um, mas se não me engano tem mais um, que é o Coelho Amarelo, que é, enfim, um dos mais importantes aí da história, já que ele é tudo que começou essa logística toda que vocês vão entender no decorrer do filme. Esses personagens, eles têm um famoso clássico típico problema, que é infernizar a vida de toda e qualquer segurança, assim como na franquia dos jogos. Então, o nosso amigo Mike vai tomar os seus remédios, vai estar no sono, lindo, pleno, tranquilo, e ele vai acabar sendo acertado por alguma coisa. O que acontece? Esses sonhos que ele vem tendo, aparecem 4 crianças que, enfim, poderiam saber do paradeiro do seu irmão, e para ele esses sonhos vêm para mostrar o que ele precisa fazer para, claro, encontrar essa pessoa, que era o seu irmão mais novo, que até então ninguém sabe onde está. Aí que vem a importante fase da nossa colega Vanessa. Gente, esse filme eu chamo ela de colega porque ela realmente passa essa questão de coleguismo, tá? Ela é uma policial que ronda aquela área ali e viu que teve uma nova pessoa designada a cuidar da pizzaria Fazbear, só que ela não pode dar muitas respostas para o Mike, porque ela tem um caso muito pessoal com a pizzaria e que vocês vão, com certeza, entender durante a narrativa do filme, que isso para mim é um ponto extremamente favorável, porque a gente se depara nas franquias dos jogos com ela sempre perturbando a criança para achar as coisas. E nesse caso, no filme, vai mostrar o lado bom dela, porque, enfim, a Vanessa é uma personagem que, para mim, eu, Tamila falando, ela entrou nos jogos, mas muito de supetão. Então, tipo, eu não tinha muito conhecimento do porquê ela entrou. E no filme, ela vai simplesmente chegar falando, conversando e entrando. Isso é um ponto que a gente tem que pensar assim, pode ser bom como pode ser ruim. Eu estava assim nesse começo de filme, quando ela aparece pela primeira vez, pensando nisso, que poderia ser um ponto bom quanto um ponto ruim, porque eu não sei em que momento poderia ser proveitoso, vamos dizer assim, essa vinda dela para o filme. E para mim foi ótimo. Tenho a dizer isso, que isso foi um ponto muito favorável para quem gosta da franquia do Five Nights. Então, ele vai tendo esses pesadelos, que ele acha que ele precisa encontrar o irmão dele, e nesse dia específico que ele acaba se machucando, a segurança Vanessa, né, a policial Vanessa, aparece para começar a conversar com ele. Ela começa a apresentar o lado bom daquela pizzaria, mas o que ele não imagina é que tudo por trás daquela pizzaria tem um grande mistério e que ele não pode ficar dormindo à toa, e sim, tem que proteger aquele lugar. Então as coisas vão acontecendo, pessoas ruins aparecem no caminho dele, porque aparentemente a tia dele quer infernizar a vida dele e tirar a Abby dos cuidados do Mike. Porém, gente, o que acontece? Essa tia é como se fosse tia ruim do rolê, né? É a tia desse pessimista, terrível. E essa tia dele, ela contrata pessoas para acabar com a vida dele e ele perder, logicamente, mais um dos empregos que ele tem para, claro, não ter outra oportunidade de serviço e não poder cuidar da sua irmã, que é a Abby. A Abby, ela é muito próxima do Mike e de jeito nenhum que ela quer morar com a tia, de muito tempo atrás. Enfim, essa tia, ela paga pessoas para ir lá na pizzaria e fazer o estrago. Lógico que os caras pensam assim, além do estrago, vamos pegar aquilo que interessa pra gente. E os animatrônicos, que normalmente atingem durante a noite, acordam durante o dia e fazem um regaço, literalmente dentro daquela fábrica. E uma dessas pessoas que está incumbida aí de tudo é a nossa Max. A Max, que é realmente a babá da menina durante o tempo em que o Mike está trabalhando. Ou seja, temos aí que a Max não vai voltar
e o Mike ele precisa de alguém para cuidar da sua irmã enquanto ele está trabalhando. É por aí que ele vai precisar levar ela para trabalhar junto com ele, que os animatrônicos vão ter todo o interesse na irmã mais nova de Mike, a Abby. Nesse momento, ela vê que esses animatrônicos nada mais, nada menos são que crianças em corpos de animais. E é aí que a gente vai começar a entender a história todos esses animatrônicos e o porquê aconteceu isso com eles. Eu quero deixar isso para vocês descobrirem, porque eu não quero dar mais spoilers. Eu falei bastante do filme aqui, então com certeza alguma coisa pode te intrigar, pode fazer com que você queira assistir esse filme, porque assim, se você é amante do jogo, vale a pena para conhecimento. O filme, ele é muito explicativo, o que ajuda demais. Além de personagens, né, atores icônicos no mundo dos filmes, que é o Josh Hutcherson, eu acho que é assim que fala o nome dele, que é o Josh, né, que é o nosso Mike, e também o Matthew, que é o Salsicha, né, de Scooby-Doo e tal, e nesse caso ele vai fazer um papel de vilão, o que eu achei um ponto muito favorável, já que ele é uma pessoa muito evoluída e que consegue passar segurança para quem tá lá assistindo. Tanto que a gente vai ver ele como o dono do lugar que arranja os empregos pro Mike, e a gente acha ele muito bonzinho, tipo, cara, eu sou apenas um cara de boa aqui te ajudando na vida. Isso pra mim foi um ponto muito legal, porque você pega essa confiança e lógico você vai se remeter aos filmes antigos que ele participou, no caso o Scooby-Doo mesmo, e você vai ver ele um lado dele muito ruim, porque ele em si é uma pessoa que vocês vão saber o que ele é, o que ele vai virar, né? Então, eu quero deixar isso pra vocês. Mas o filme em si é um filme muito bom. Ele tem um terror, assim, mais jumpscare em alguns momentos. Só que ele é muito mais conhecendo a história por trás do filme, né? Por trás dos jogos que a gente teve. E também para que as pessoas possam conhecer o porquê que aconteceu tudo aquilo com tantas crianças. Porque a pizzaria, aparentemente, era um lugar que todo mundo gostava de ir. Só que acabou começando a virar um problema. Os animatrônicos, eles eram bichos que as pessoas gostavam, que as pessoas aproveitavam para assistir. E isso é muito importante da gente estar entendendo, porque isso faz um fator assim, extremamente importante para a história fluir. Então, para mim, o vídeo foi muito explicativo, é muito legal ver, considerando que eu gosto da franquia de jogos e que até então eu não conhecia muito da história, porque o jogo não permite o conhecimento 100% da história por trás do jogo, né? Porque se a gente for pensar, temos algumas respostas nos jogos, em momentos específicos, mas a gente não tem a certeza de nada. Muitas vezes a gente é pego a ficar esperando numa sala e não deixando os bichos entrarem, e é isso. A gente fica sendo segurança. Tem um jogo que é com uma criança, né, que tem medo dos bichos, isso dentro de casa e tudo mais. Então, tipo, a gente vai tendo vários envolvimentos que é muito interessante, a meu ver, e que o filme vai explicar muito bem pra gente entender melhor ainda. Porque, assim, os bonecos conseguem sair da fábrica, e isso é demais pra mim. Foi um ponto ápice, assim, que eu gostei pra caramba. Bem, o filme levou 5 estrelas pra mim e sim, está entre meus preferidos aí do momento, porque eu gostei muito. O trabalho cinematográfico foi impressionante, foi muito bem feito. Por eles terem escolhido atores muito bons pra interpretar, o Josh, ele é muito, tipo, sempre o problema da relação é o Josh. Gente, ele pode fazer jogos, ele é um cara problemático em todos. Pronto, eu já aceitei que ele é o cara problemático dos filmes. Por mais que o problema dele nesse caso seja algo mais psicológico e interno do que necessariamente algo diferente dos outros filmes que ele fez. De toda forma, é um filme muito bem feito. Então, se você gosta, você vai curtir assistir. Ele está no Prime Video, então, se você tem Prime, aproveite. Se você não tem, eu vou deixar o link aqui para você se inscrever se você tem essa conta na Amazon e ainda não pegou seus 30 dias grátis, porque daí você pode assistir, aproveitar, né? Já assistiu o filme.
E comentem aí se você assistiu esse filme já, o que você achou dele e como que você acha que a complementação dos jogos com o filme foi perfeita ou não. Então, nos vemos na próxima. Beijinhos e tchau, tchau. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag.